Vai ser, meus amados. Fique com mais esse vídeo aí. Desde já eu peço a vocês que curtam, compartilhem, principalmente comentem, para que haja um engajamento dos vídeos no YouTube e eu consiga, o mais rápido possível, alcançar meus projetos para poder divulgar mais para vocês. Amém? Irmãos, hoje vamos falar sobre o panorama bíblico de Atos dos Apóstolos. Amém? Primeiro, contexto histórico e autoria. Autor Lucas, médico e historiador. Companheiro de Paulo, também escreveu o Evangelho que leva seu nome. Data cerca de 63 d.C. Propósito: relatar o nascimento, crescimento e expansão da igreja através da ação do Espírito Santo. Destinatário: Teófilo, um crente gentio de alta posição, Atos 1:1. Palavra-chave: Espírito Santo. Versículo-chave: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, Atos 1:8. Segundo, divisão temática. Primeiro, a igreja em Jerusalém, capítulo do 1 ao 7. Segundo, a igreja na Judéia e Samaria, capítulos 8 a 12. Terceiro, a igreja entre gentios até os confins da terra, capítulos 13 a 28. Comentários histórico-cultural e teológico, capítulo por capítulo. Atos 1. A ascensão de Jesus e a promessa do Espírito Santo. Comentário segundo F.F. Bruce. Esse capítulo mostra a transição entre o ministério terreno de Jesus e o ministério do Espírito através da igreja. Culturalmente, judeus esperavam restauração nacional. 1 e 6. Jesus reivindica o reino como espiritual e global. Atos 2. Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Comentário pentecostal. Donald Dream e Marian Perman veem Atos 2 como o cumprimento da promessa joelítica e o modelo para o batismo no Espírito. Glossolalia, línguas como sinal inicial do batismo, visão pentecostal. Atos 13:4, milagre do coxo e o início da perseguição. Culturalmente, curas eram vistas como sinais messiânicos. Conferir Isaías 35. Comentário de John Stott. Destaca a ousadia dos apóstolos como fruto da oração e do Espírito Santo. Atos 5, Ananias e Safira, sinais e maravilhas. Comentário teológico. Mostrar a santidade de Deus no início da igreja, assim como no Antigo Testamento, Deus zela pela sua pureza da comunidade. Atos 6 e 7. Diáconos e o martírio de Estevão. Culturalmente, a eleição dos diáconos mostra a tensão entre judeus hebraicos e helenistas. Comentário. Estevão, cheio do Espírito, expõe a história da salvação e denuncia a dureza de coração dos líderes judeus. Atos 8. Evangelho em Samaria, conversão do eunuco etíope. Comentário. A salvação rompe barreiras étnicas. Pentecostal, confirmação do Espírito com imposição de mãos por Pedro e João. Continuidade do batismo no Espírito. Atos 9. Conversão de Saulo. Comentário. Agostinho diz que Deus fez um lobo, um cordeiro, de um perseguidor, um apóstolo. Teologia, graça soberana de Deus. Atos 10 e 11. Conversão de Cornélio. Comentário pentecostal. Batismo no Espírito antes do batismo nas águas confirma a soberania do Espírito. Histórico, um gentil ser aceito sem circuncisão foi revolucionário. Atos 12. Pedro é liberto da prisão, morte de Herodes. O comentário mostra a oração como arma da igreja e o juízo divino contra o orgulho. Herodes é comido por vermes. Atos 13 e 14. Antes de falar Atos 13 e 14, só um pequeno detalhe aqui que eu quero falar. A gente tem que ter a mesma fé que foi o mesmo Deus que libertou Pedro da prisão e na mesma semana permitiu com que Tiago ele morresse decapitado. É o mesmo Deus. Um ele livrou e o outro ele... Então a gente tem que entender que Deus é soberano em tudo e o que ele faz é melhor pra gente, independente. Amém? E o ato da Bíblia não fala nada de Tiago como se ele tivesse aceito a sua morte, porque ele estava pensando o seguinte: se o meu Cristo morreu por mim, eu não sou digno, mas eu quero também me entregar pela sua obra. Amém? E outra coisa, quando aqui diz que Herodes morreu por vermes, quem tiver Flávio Josefo não. Eusébio de Cesareia, o livro de Eusébio de Cesareia, ele vai explicar detalhadamente como foi essa morte de Herodes, ok? Vamos lá, voltando. Atos 13 e 14. Primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Comentário. Início da missão gentílica. Paulo prega a justificação pela fé desde o princípio. 13, 38 a 39 de Atos. Atos 15. Concílio de Jerusalém. A teologia, decisão de que gentios não precisam guardar a lei para serem salvos. Comentário. Ponto decisivo para a universalidade do Evangelho. Atos 16, 18. Segunda viagem missionária. Paulo em Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Comentário cultural. Paulo adapta a linguagem ao contexto. Atos 17 no Aerópago. Pentecostal e ação. Sobrenatural em Filipos. Em Filipos,
terremoto, conversão do carcereiro. Atos 19. Efésios recebem o Espírito Santo com línguas. Comentário pentecostal, mais uma prova da glossolalia como evidência do batismo no Espírito. Cultural. Muitos convertidos queimam livros de magia. Ruptura radical com o paganismo. Atos 20 a 21. Despedida em Mileto em prisão em Jerusalém. Comentário. Paulo prevê sofrimento, mas é guiado pelo Espírito. 20, 22, 23. Atos 22 a 26. Defesa de Paulo perante Félix, Festo e Agripa. Comentário. Paulo mostra como o evangelho pode ser defendido até diante da elite romana. Atos 27 e 28. Viagem a Roma, naufrágio e prisão domiciliar. Comentário. Paulo chega a Roma, algemado, mas com a palavra livre. Conclusão. Aberta, a missão da igreja continua. 28 a 31. Declaração de fé das Assembleias de Deus sobre cremos na realidade e a eternidade do céu para os salvos e do inferno para os perdidos. O inferno é um lugar de punição eterna, consciente e irreversível para os que rejeitam a salvação em Cristo. Declaração de fé das Assembleias de Deus, CGADB. Referências bíblicas: Mateus 25, 46, Apocalipse 20, 10, 14, 15, Marcos 9, 43 a 48. Aplicação em Atos. Pedro e Paulo alertam sobre o juízo. Atos 2, 40, 17, 30, 31. O inferno é uma realidade que impulsiona a pregação. ênfase pentecostal, o Deus Espírito Santo em Atos. O Espírito Santo é o protagonista do livro. Age diretamente. Atos 2, 4, 8, 10 e 13. Guia os apóstolos. 13, 2, 16, 6 e 7. Confirma com sinais. 2, 4, 10, 46, 19 e 6. Transforma vidas, enche de ousadia, poder e direção. Comentário de Stanley Houghton. Atos não é apenas o início da igreja, mas a demonstração de como ela deve viver, cheia do Espírito missionário e poderoso. Conclusão, o livro de Atos é mais do que uma história, é um modelo para a igreja de todos os tempos, com destaque para a centralidade do Espírito Santo, a urgência da evangelização, a comunhão dos santos e a realidade do juízo eterno para os que rejeitam a salvação. O Deus Espírito Santo continua operando hoje como em Atos, batizando, capacitando, dirigindo e preparando a igreja para a volta de Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Demorou um pouco, mas quem chegou até aqui, comentem, por favor, comentem bastante nos vídeos, todos os vídeos. Deixe sugestões, enfim. Deixe seus comentários, curta, compartilhe, divulgue. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.